Galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Paideia e mais um vídeo sobre a nossa série sobre a Segunda Guerra Mundial. Para você que está nos acompanhando, já discutimos um pouco sobre o contexto da guerra, né? Os antecedentes, falamos sobre as políticas expansionistas da década de 30, falamos também sobre a situação das primeiras grandes invasões da guerra, a invasão sobre a Polônia, a conquista sobre a França. Hoje a gente vai falar de outros dois grandes momentos da Segunda Guerra Mundial. A batalha sobre a Inglaterra e a famosa Operação Barbarossa, a tentativa de invasão frustrada da Alemanha nazista sobre a União Soviética. Então fica ligado aí, curte o vídeo, segue o canal, que a gente vai tentar entender um pouquinho esses dois momentos. Então, depois de dominar a França em 1940, o Hitler então chegou a um dos seus principais objetivos: dominar a Inglaterra, o Reino Unido. Então este que era também uma das grandes forças econômicas e militares do mundo, e o Hitler sabia que derrotar este inimigo seria essencial para o seu projeto de guerra e para a sua dominação nesse sentido. Então, após consolidar seu domínio sobre a Europa Ocidental, seu próximo passo era o Reino Unido. Então, Hitler acreditava, pela sua estratégia de guerra, que os ingleses, sem ajuda externa, não conseguiriam resistir por muito tempo, não teriam esforços suficientes para resistir aos ataques, já que a ilha ficaria literalmente isolada nesse sentido. Então, a grande estratégia do Hitler para dominar a Inglaterra nesse momento era fazer um primeiro bombardeio aéreo, destruindo infraestruturas, destruindo também a moral do povo inglês, né? Em especial a cidade de Londres, para que destruísse e enfraquecesse a resistência, né, inglesa, para então conseguir invadir por terra a Inglaterra e consolidar o seu domínio. Então o grande plano do Hitler era justamente lançar um grande ataque aéreo sobre a capital Londres para que cortasse-se os recursos e a infraestrutura do país. Hitler contava com uma força aérea, Luftwaffe, extremamente poderosa, extremamente desenvolvido, com aviões com uma tecnologia bastante avançada para aquele momento e com um número bastante considerável, já que os ataques ao Reino Unido, a Londres, contaram com mais de 3.000 aviões e ele descarregou sobre a capital, né, a capital inglesa, mais de 40.000 toneladas de bombas durante os seus ataques, né? Já a defesa aérea, a RAF inglesa, contava com cerca de 500 peças, 500 caças. Então, utilizando essa tática do terror, Hitler então empreende o bombardeio gigantesco sobre Londres nesse momento, né? Então ele não visava atacar só locais de referência militar, mas também atacou locais civis, tanto que este ataque sobre Londres matou cerca de 40.000 pessoas, que, enfim, perderam suas vidas nesse ataque. Só que Hitler não contava com uma coisa, que os ingleses conseguissem resistir, e o ataque não saiu como ele esperava. Em especial, Londres tinha duas coisas que foi uma grande carta na manga. Uma delas era o radar, uma tecnologia nova que conseguia ler, né, conseguia prever aí ou entender o momento dos ataques, então era mais fácil de montar uma defesa. Outra grande vantagem dos ingleses, mesmo tendo um número muito menor de aviões, foi o Spitfire, um avião muito potente, muito rápido e muito bem armado. Então, só quando o Hitler ataca a Inglaterra nesse momento, não sai como esperava e o Hitler perde uma quantidade extremamente significativa e importante de caças, de aviões da Luftwaffe e também dos pilotos mais experientes e qualificados. Isso vai comprometer muitos esforços de guerra da Alemanha daqui em diante. Então, a resistência que o Reino Unido vai exercer e vai conseguir empreender sobre os alemães foi extremamente surpreendente. O Hitler não é derrotado pelos ingleses, mas a resistência inglesa, nessa circunstância, nesse contexto, é considerado a primeira grande vitória dos aliados na Segunda Guerra Mundial, né? Então o Reino Unido acaba ficando muito mais fragilizado. Mesmo assim, ainda o Hitler tem um grande poder sobre a Europa ocidental, né? Sem correr nenhum grande risco.
Então, com esta pequena derrota na Europa Ocidental, dominando a França e os outros países europeus ocidentais, o Hitler então volta-se para a parte oriental, já que para os seus esforços de guerra o Hitler precisava de recursos. Então, do outro lado da Europa, na parte oriental, tínhamos terras férteis essenciais para o desenvolvimento da guerra e também recursos naturais extremamente importantes. Então, nesse momento, Hitler decide então dar início àquilo que vai ficar conhecido como Operação Barbarossa. Em 1941, o Hitler rompe o Tratado Ribbentrop-Molotov, o Tratado Nazi-Soviético, e invade a União Soviética, né? Basicamente, três vão ser as justificativas, né? Primeiro delas porque o Hitler era e tinha uma característica extremamente antissoviética. A União Soviética nos últimos anos, desde que começou oficialmente a Segunda Guerra Mundial, mesmo não estando em nenhum dos lados até este momento, ele vai empreender, né, também uma política imperialista dominando alguns dos países, como Estônia, Lituânia, né, e alguns países dos Balcãs também, né, exercendo o seu domínio. Então, como uma forma de frear, né, esse crescimento do socialismo, o Hitler também empreende essa guerra, né? Outro motivo que o Hitler que justifica a invasão da União Soviética é a questão de ele entender que os povos de origem étnica eslava eram povos inferiores que deveriam literalmente ser eliminados, né? Também atribuía, né, a esses povos, em especial os judeus, a criação do socialismo. Então precisávamos eliminar nessas questões. E talvez a mais importante, mais interessante para os nazistas nesse momento, eram os recursos que a União Soviética tinha nestas, né, de petróleo, de terras férteis para a produção de alimento, enfim, nesses recursos que seriam essenciais para os esforços de guerra. Hitler invade de surpresa, pega a União Soviética de surpresa, o que quase compromete, né, a defesa da União Soviética, já que até o Stalin, né, duvidou que era verdade quando Hitler começa a invasão. Hitler usa a Blitzkrieg, a guerra relâmpago, né, o que era extremamente eficiente nesse momento, então consegue avançar significativamente sobre o território soviético, né? O Hitler tinha interesse basicamente em três regiões da União Soviética. A cidade de Leningrado, no norte do país, essa cidade tinha basicamente um parque industrial extremamente importante que interessava os alemães. A cidade de Stalingrado, que tinha basicamente controlava os grandes recursos minerais da União Soviética. E Moscou, que era o grande centro administrativo. Então, dominar Moscou também era desarticular toda a organização soviética, então ficava mais fácil dominar o país nessas circunstâncias. No começo, a invasão nazista sobre a URSS foi extremamente bem sucedida, né? Até outubro de 1941, Hitler já tinha chegado aos subúrbios de Moscou nesse sentido. Então, só que a invasão da União Soviética requeria um esforço muito grande, principalmente de fileiras e também de suprimentos. Então, a tática usada pelos nazistas nesse momento foi requisitar dos civis soviéticos recursos, comida e abrigo para poder manter as tropas nazistas no território soviético. Lembrando que os nazistas invadem a União Soviética com cerca de 3 milhões de soldados. Então, a quantidade de recursos era extremamente grande e necessária para a manutenção. Aí começa a resistência da população soviética. Então, o que os soviéticos vão utilizar é uma velha tática já conhecida na história, a tática da terra arrasada, também usada lá nas invasões napoleônicas ao Império Russo no século XIX. Então, a população soviética é orientada a ir recuando no seu território, e à medida que ia recuando, ela ia destruindo qualquer tipo de recurso para os nazistas. Seja comida, seja terra, seja abrigo, seja infraestrutura, qualquer tipo de torre de comunicação ou pontes vão ser destruídos pelos soviéticos e pelo exército da União Soviética, o que comprometeu significativamente, né, a permanência dos alemães nesse momento. Duas cidades vão sofrer cercos extremamente violentos e marcantes na guerra. A cidade de Leningrado, né, vai passar aí cerca de
mais de um ano cercada e sitiada pelos alemães, e também a cidade de Stalingrado, né, que fica 900 dias sitiada pelos alemães, mas as duas cidades, a população das duas cidades, mesmo com um número bastante expressivo de pessoas mortas, inclusive por fome, né, vão conseguir resistir e vão resistir aos ataques alemães nesse momento. Né? E aí o cerco e a resistência de Stalingrado é considerada, em 1943, a primeira grande derrota do exército, né, alemão nesse momento. Claro que não é só isso que justifica a derrota dos alemães. Também a invasão da União Soviética leva mais tempo que o Hitler planejou, e aí chega um dos grandes aliados da Rússia nos conflitos militares na sua história, o inverno. Então, quando o inverno começa a chegar no território russo, isso vai comprometer de forma muito significativa, né, o desenvolvimento e a capacidade do exército alemão. Né? Não estavam preparados para uma guerra, né, no inverno. Também antes do inverno, o outono, que provoca com que o território russo basicamente vire um grande pântano, então o exército alemão não conseguia se movimentar. Então esses fatores vão ser fundamentais, a resistência, o inverno, o outono, né, o território vão facilitar, né, o desenvolvimento e a resistência dos russos, do exército da União Soviética para a defesa do seu país. E aí a Alemanha vai perder um contingente extremamente significativo de soldados durante essas invasões, que vai comprometer diretamente, né, o poder do exército nazista, e aí começa a retomada dos aliados. Mas a retomada e as primeiras grandes derrotas do nazismo vai ser um tema para o nosso próximo vídeo. Então, fica ligado, curte aí, deixa sua curtida no vídeo, segue o canal e ativa as notificações para receber as novidades do próximo vídeo.